Olá, estamos de volta com a continuidade das nossas aulas, né? Hoje vamos falar de funções de várias variáveis derivadas de ordem superior, perfeito? Né? Vai ser essa aula desta forma, né? Como a gente vai falar de derivada de ordem superior, é como se a gente revisse, né, a ideia de derivada e vai fazer alguns exemplos mais ainda, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Então, vejamos. Então, vamos só lembrar aqui a definição de derivada de uma função de várias variáveis, né? Se é uma função de n variáveis, x1, x2, xn, sua derivada parcial em relação à iésima variável, xi, é. A ideia é a seguinte, né? Então, eu tenho que u, deixa eu colocar aqui a canetinha. Eu tenho u, né? Igual a f, x1, x2, etc. xi, tá certo? Continua até xn, pois são n variáveis, né? Aí, do jeito que está aqui, eu estou pensando que o i é qualquer um desses valores que estão aí, ó. 1, 2, 3, etc., até o n, é qualquer um deles, tá certo? Tá ok? Faço dessa forma para ficar o caso geral, tá? Então, qual é o meu objetivo? Calcular a derivada parcial de u em relação à variável xi, tá certo? Ou eu posso escrever assim, ó, derivada parcial de f em relação à variável xi, ou ainda f xi, ou simplesmente fi, para significar que eu vou derivar o f em relação à iésima variável, tá certo? Tá? Eu estou omitindo colocar essa parte aqui, mas ela poderia ser colocada aqui, ó, aqui ou aqui nessa parte, né? Ou nessa parte aqui ainda, ou nessa parte aqui ainda, que é o ponto onde a derivada está ocorrendo. Mas o interessante aqui é o limite, quando h, né? Quando h tende a zero, de f de x1, x2, etc., xi mais h, né? Porque todas as outras variáveis vão ficar fixas, só vai mudar esta, né? A que eu estou procurando a derivada parcial, né? Etc., xn menos f de x1, x2, etc. Aqui é o f aplicado no ponto x1, x2, x3, x4, xi e xn, tá certo? Aí não muda, né? Ó. Sobre h. Deixa eu escrever melhor isso, porque eu acho que eu tenho que colocar o xi lá, entendeu? Eu quero colocar o xi aqui nesse final, só para você observar que nele a função muda de valor e nos outros nenhum muda, né? Então, vou fazer assim. Vou colocar aqui mais pertinho, f de x1, x2, etc., xi, etc., xn, aí menos f, aí x1, né, etc., xi, etc., xn. É só para lhe mostrar que a única variável que muda de valor é justamente a que nós estamos calculando a derivada parcial, né? Opa, aqui faltou o xi mais h, me perdoe, deixa eu colocar direito. Aqui faltou o xi mais h, né? Que é o único que está mudando de valor. Se não fosse f menos f no mesmo ponto, o resultado aqui no numerador já daria zero, né? Então, aqui a reticências, vírgulas. xi mais o h, vírgula, reticências. Não, então, ó, aqui, ó, é a única que mudou de valor. Do x1 até a anterior a xi, né, ó, todas permaneceram a mesma, ficaram constantes, né? E é assim que a gente procede a derivada, né? Ó. Aí você vê que dessa forma eu estou pensando que a função só é de uma variável, então todas as outras são constantes. Aí quando eu for derivar, eu uso todas as regras para
uma só variável com as outras constantes, como a gente aprendeu no cálculo 1. Perfeito? Exatamente dessa forma. Aí, olha aqui está descrito melhor, né? Ó, como eu lhe disse, ó, todas as outras permaneceram as mesmas, né? Só quem mudou de valor foi a de ordem xi, né? Olha, tá certo? Ó, x1 continuou x1, né? x2 continua x2, x3 da xi menos 1 aqui anterior continua a mesma, xi mais 1 anterior continua a mesma, até o xn que continua a mesma, tá certo? Quando h tende a zero, obviamente, tá certo? Vamos prosseguir, tá certo? E aqui tem um exemplo, né? Claro que a gente já viu isso várias vezes, mas a gente vai fazer aqui novamente. Calcule f de x, né? Então, quero saber a derivada parcial de f em relação a x, no ponto x, y, z. Tá ok? Então, olha só. Veja que, como eu vou derivar em relação a x, a variável é o x, todo o resto é constante. Como está multiplicando a função que tem a variável x, né, eu repito a outra como constante. Então, repito o ln de z como constante. Aí, vezes a derivada da exponencial, que é ela própria. xy. Aí, depois, ó, eu teria que multiplicar, né? Ó, aí, vezes, né? Vou colocar aqui embaixo só para você ver. A derivada xy, só que em relação a x. Então, daria y, né? Ó, às vezes aqui no final. Para não colocar no final e como todo mundo aqui é real, vale a comutatividade, então eu coloco na frente. Perfeito? Então, fica y é elevado a xy ln de x. Certo? Simplesmente dessa forma. Bastante simples, como a gente já viu nas aulas anteriores várias vezes, né? Então, estão só fazendo aqui uma pequena revisão, né? Antes de começar a falar de derivada de segunda ordem, tá? E de terceira ordem, etc. Derivada de f em relação a y, né? Então, fizemos essa, agora essa. Ok? Em relação a y, o processo é o mesmo, né? Vai ficar e elevado a xy, né? Repito, a constante. A derivada da exponencial é a mesma, vezes a derivada de xy, só que agora em relação a y, né? Então, a derivada do y é 1 e vai repetir o x, que é constante, então vai ficar o x aqui. Perfeito? Não, simplesmente dessa forma. E a derivada parcial de f em relação a z, agora, ó, isso aqui tudo é constante, né? Variável é só o z, então eu repito a constante, que está multiplicando a função que tem a variável, e a derivada do ln de z é 1 sobre z, ficando assim, né? Ó, e elevado a xy sobre z. Desta forma. Perfeito? E é isso daí. Né? É bastante simples, né? Não tem nada demais. Bastante fácil. Tá, aí, olha só. Aqui está aqui, o que a gente já havia dito, né? Ó, já havia feito cada uma das derivadas parciais. Perfeito? Esse é o primeiro exemplo. Vamos seguir. Agora vamos entrar no que a gente quer. Derivadas parciais de segunda ordem. Bom, suponha o seguinte, que essa função f tem derivada parcial de primeira ordem, digamos. A derivada parcial de z em relação a x, que é igual à derivada parcial de f em relação a x no ponto xy, ela tem que existir essa, tá certo? A derivada parcial de z em relação a y, que a gente escreve dessa forma, né? Ó, derivada parcial de f em relação a y no ponto xy. Suponha que é possível você derivar, né, esta mesma função, porque quando a gente derivar em relação a x ou em relação a y, né, o resultado aqui vai ser uma função de duas variáveis, né? E aqui também uma função de duas variáveis. Então, tanto essa quanto essa outra, se for possível calcular a derivada, né? Porque eu teria uma expressão com duas variáveis nas duas, né? Se for possível calcular a derivada, então, como ela vai continuar sendo uma função de duas variáveis, eu ainda posso derivar essa em relação a x em relação a y, e posso derivar essa ainda em relação a x em relação a y, né? Vamos pensar nessa primeira. Como é que a gente escreveria? Seria, então, ó, eu vou colocar assim, depois eu vou escrever como é que ficaria. A derivada em relação a x, tá certo? A derivada em relação a x, né, da função da primeira derivada.
tá ok? Que seria derivada segunda de z em relação a x. Aqui ficaria dx, eu vou colocar dx2, olha só. Tá certo? Ou poderia ter sido assim, ó. Eu poderia, em vez de colocar esta aqui, ó, colocar esta outra no lugar. Aí seria derivada segunda de f em relação a x, tá certo? No ponto xy, claro. Tá ok? Ah, tem outras formas de fazer? Claro que tem, porque a gente sabe que a derivada primeira tem outras formas de ser expressa, né? Lembra? A gente podia ter feito assim, ó. Aqui a gente podia ter colocado zy ou fy, né? Que daria na mesma, né? Ó, aqui também, né? Ó, fx ou zx, que daria na mesma, né? Ó, tá certo? Então, representando dessa forma aqui, ó, eu teria aqui, ó, eu teria zxx ou fxx ou ainda f11 ou z11, né? Tá certo? Para indicar que eu derivei duas vezes em relação à primeira variável, tá certo? Mas eu também posso pegar essa mesma função e derivar em relação a y, a mesma, né? Por quê? Como eu disse antes, essa derivada é uma função de duas variáveis. Então, ela pode ser derivada em relação a x e em relação a y, ficando assim, ó. Aí aqui, ó, a mais à direita é a primeira e assim por diante, da direita para a esquerda. Primeira e segunda derivada, tá certo? Derivei primeiro em relação a x e agora em relação a y, tá certo? Que pode ser escrito assim também, né? Ó, derivada segunda de f em relação a y em relação a x. Ou, desta outra forma, z, yx, ou fyx, ou ainda f21, tá ok? Então, são as duas derivadas possíveis, né, de segunda ordem, desta derivada que eu derivei em relação a x inicialmente. Aí, com o mesmo processo, eu vou fazer para y, né? Como é uma função de duas variáveis, né? Aí eu vou fazer primeiro em relação a x, depois em relação a y, tá ok? Então, ó, é a derivada em relação a x da função dz dy, tá certo? E isso vai ser igual a derivada segunda de z em relação a x e em relação a y, né? Querendo significar que primeiro eu derivei em relação a y e depois em relação a x, como eu disse antes exatamente aqui para anterior, tá certo? Que ainda pode ser representada dessa forma, desta outra, ou ainda desta outra, né? Ó. Derivei em relação à primeira variável e em segunda na ordem do par ordenado, né? Ó, claro, 1 e 2. Tá certo? E por fim, né, ó, eu teria df. Opa, não é df, deixa eu arrumar isso aqui. Podia derivar, né, ó, exatamente essa outra, a mesma em relação a y, né, ó, que seria dz dy. Aí ficaria a derivada segunda de z em relação a y, a gente escreve o quadradozinho aqui, né? Ó, tá certo? Que poderia também ser escrito de f, né? Dessa forma. Ou em relação a esse outro tipo de notação seria desta forma. Ou ainda f22. Tá ok? O que vale destacar aqui, né? É que existe um teorema chamado Teorema de Clairaut. Aí o Teorema de Clairaut diz o seguinte, que não importa a ordem que eu derive. Se eu derivar primeiro em relação a uma variável e depois a outra, não importa a ordem. Tá certo? O resultado vai dar o mesmo. Então, ó, a 2,1 e a 1,2, que é esta aqui, ó, dy dx, ou em relação a xy, essas duas, né, ó, na verdade, é apenas uma, porque elas serão iguais, né? Aqui, ó, vai dar um resultado,
aqui outro resultado, aqui outro resultado. Mas este aqui, ó, vai ser exatamente igual a esse. Tá certo? Vai ser exatamente igual a esse. Tá? Né? Pelo teorema de Clairaut. Tá certo? A gente já vai ver no exemplo, tá? Então, é isso daí que a gente tem para a derivada segunda, como notação, se houver a possibilidade de derivar. Tá certo? Aí, ó. Aqui, ó. Olha aí. Ok? O outro caso. O outro caso. O outro caso. Não, primeiro derivei o x em relação a x, tá certo? E depois a derivada em relação a y novamente em relação a y, aqui nessa ordem do slide, né? Agora, o que vamos fazer? Vamos pegar aquela primeira e derivar, né? Pegar esta aqui e fazer como essa. Já estava derivada em relação a y, a gente vai derivar em relação a x, tá certo? Então, primeiro foi em relação a y, depois em relação a x, né? E nesse caso é dessa forma que escreve, né? Ok? Aí você vai dizer, ó, professor, ficou um pouco diferente do que o senhor fez aqui, essas duas últimas. Mas, como eu disse, ó, essas duas são exatamente iguais. Então, não importa a ordem que você vai derivar, o resultado será o mesmo. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, primeiro vamos achar a derivada primeira. Não, um exemplo. Determine as derivadas parciais de segunda ordem de fxy igual a x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. Então, vamos lá. Primeiro, vamos achar as de primeira ordem. df dx, que vai ser 3x ao quadrado mais 2x, que é a derivada de x ao quadrado, e o y é constante, y ao cubo. Como está multiplicando a variável, repete. E aqui não, está sozinho, a derivada é zero, então desaparece. Vou derivar agora a mesma, só que em relação a y, né? Então vai dar x ao cubo sozinho, é constante, né? E não está multiplicando a função y, como não está, a derivada é zero. Então vamos para cá. X ao quadrado repete, e a derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado, menos 4y, tá certo? Porque estou derivando em relação a y. Tá ok? Agora sim. Então, vamos fazer a derivada segunda de f em relação a x, duas vezes, né? Então, está aqui a primeira, vou derivar de novo essa em relação a x. Quando eu derivar ela em relação a x, vai dar 6x mais 2y ao cubo. É a regra para o x, né? A variável é x, então é 2x vezes 3, 6x. A derivada de x é 1, o 2 e o y ao cubo são constantes, repete. Então, é isso daqui. Ó. Tá certo? Vou pegar ela mesma e derivar em relação a y. Então, vai ser a derivada de f dy dx. Ó. A primeira está aqui ó, em relação a x. E agora eu vou derivar ela mesma em relação a y, que é essa aqui, né? Então, vamos lá. Então, em relação a y, bom, aqui só tem constante, a derivada é zero. 2x é constante, vai repetir. A derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Aí 3 vezes 2, 6. Aí 6, repete o x, y ao quadrado. Certo? Repete de novo. Esse 2x é constante, vai repetir. A derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Aí 2 vezes 3, 6. 6xy ao quadrado. Perfeito? Deixa eu apagar aqui o excesso, né? Agora vamos proceder da mesma forma, só que em relação a outra variável, né? Como aqui está derivada em relação a x como segunda, então vamos derivar essa aqui, ó, agora primeiro em relação a x. Então vai ficar derivada parcial de f em relação a x, que já havia sido derivada em relação a y. Então está aqui. Então vou derivar em relação a x, ó. Então esse aqui é constante e esse aqui é constante. A derivada desse é zero porque não está multiplicando a x. Desse não. Como multiplica a variável, vou repetir, 3y ao quadrado. E a derivada de x ao quadrado é 2x. Aí 2x vezes 3, 6xy ao quadrado. Perfeito? Agora, vou pegar ela mesma e derivar de novo em relação... Ó, esqueci de colocar o 2 aqui, né? Já está aí, direitinho. Vou derivar de novo em relação a y agora, né? Era y, vou derivar de novo em relação a y, então vai ficar ao quadrado, não é? Então, isso vai dar igual. Bom, como eu estou derivando em relação a y, então a derivada desse, como é constante, repete, que está multiplicando y, que é a variável. A derivada de y é 2y, vai ficar 3x ao quadrado vezes 2y. Então, vai dar 6x ao quadrado y.
E a derivada de menos 4y é menos 4, né? Porque a derivada de y é 1. Tá certo? Aí, como eu lhe disse, ó, esse dá um valor e esse dá outro valor. Esse aqui também dá outro valor, mas é igual a esta outra aqui, né? Tá certo? Essas duas são iguais pelo teorema de Clairaut, que será enunciado daqui a pouco. Tá certo? Então, vamos continuar. Então, como eu lhe disse, né? Ó, a gente acabou de ver que deu isso. Esse daqui deu igual a esse. E esse outro deu 6x ao quadrado y menos 4. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, é o gráfico de f de xy. Aqui é o gráfico da função, ó. E esse aqui é o gráfico de f de x em xy, né? Ou, se você preferir escrever assim, da derivada de f em relação a x. Tá certo? Como é uma função de duas variáveis, né? Ó, o gráfico é esse, né? Ó. Olha aí agora. O gráfico de fy. Tá certo? Ó, o gráfico da derivada segunda, né? Ó, em relação a x. E a primeira também em relação a x. O gráfico da derivada segunda, a primeira em relação a x e a outra em relação a y. Como são iguais, não faz diferença. Tá certo? E aqui, né, ó, na verdade, aqui, ó, tá aqui, mas aqui não é esse gráfico, não. Esse último aqui, ó, é o gráfico em relação a y em relação a y. Tá certo? Tá? Foi só um equívoco aqui, tá? É o gráfico em relação a y em relação a y. Tá certo? Tá até aqui embaixo. Olha aqui, né? Só faltou mudar aqui o título do slide, né? Perdoe. Perfeito? Vamos lá. Né? Teorema de Clairaut. Suponha que ela seja definida em uma bola aberta D que contém o ponto AB. Se as funções fxy e fyx forem ambas contínuas em D, então a derivada, não importa a ordem, né, que você fizer, a derivada segunda, né, ó, se for em relação às variáveis diferentes, né, ó, derivar primeiro em relação a uma e depois em relação a outra, né, ó, tá certo? Elas serão iguais, tá? Isso é o que diz o teorema de Clairaut, ok? Derivada de ordem 3. Agora, olha só. Olha o que nós tínhamos aqui. Então, a gente tem a função que é derivável de primeira ordem. Tá certo? Que são apenas duas. Aí, ó. Para essa daqui, obtivemos duas derivadas, que foi primeiro em relação a x. E depois em relação a ela mesma, só que em relação a y, né? Tá certo? Aí, processo similar para esse aqui, né? Primeiro eu vou fazer em relação aqui a x, escrever o que seria, né? Só para ficar na ordem, né? A gente não se perder. A gente sabe que essas duas são iguais, né? A gente sabe disso, pelo teorema de Clairaut que a gente acabou de ver. Mas eu vou pensar assim, que para cada uma eu fiz duas derivadas, né? Tá certo? E agora em relação a y de novo. Tá ok? Ó? Então, para esta aqui, eu tenho duas derivadas. E para esta aqui, eu tenho duas derivadas. Perfeito? Tá. Olha só. Mas como você observou, quando eu calculei a derivada segunda, ainda ficou função de xy, né? Então, eu posso pegar a derivada segunda e derivar em relação a xy. Então, ó, aqui, ó, eu vou ter duas derivadas, duas derivadas, duas derivadas e duas derivadas. Então, ó, eu vou ter
8 resultados diferentes. Tá certo? Quer dizer, não exatamente diferentes, mas eu posso calcular 8 derivadas. Perfeito? Bom, porque 2 para essa, eu posso pensar aqui. Ó, eu vou colocar naquela forma que é mais simples de escrever, tá certo? Vou colocar assim, ó. E vou colocar só um formato, né? Ó, vou colocar assim, ó, f. Posso derivar essa aqui de novo em relação a x, né? Ó, deixa eu só fazer aqui uma coisa. Tá. Posso pegar essa aqui e derivar em relação a x de novo. Então, vai ser 1, 2, 3, tá certo? Posso pegar essa aqui e agora derivar em relação a y, né? Vai ser f, né? Y, x. Tá certo? Tá? Então, ó, para essa aqui, 2 derivadas. Aí eu posso pegar esta aqui, ó, e derivar em relação a x, em relação a y também, né? Então, vou lá. Então, vamos lá, ó. Então, posso fazer assim, ó, f, aí em relação a y, né? Aí já estava y, né? Ó, e agora, tá certo? Então, ó, eu estou pensando assim, que essa foi a primeira, essa a segunda e essa a terceira. Tá certo? Aí aqui, ó, f. Opa, não é igual, é ponto e vírgula, me perdoe. Agora é a outra, né? Ó. Tá. Então, essa aqui agora em relação a x, né? Então, é x, y, x. Certo? De novo, estou pensando. Primeira, segunda, terceira. Ó. Primeira, segunda e agora a terceira em relação a x. Então, peguei essa aqui, ó, que é yx, yx, derivei. Lembra? Eu estou invertendo. Lembra que eu falei primeiro, eu vou fazer em relação a x todas, depois em relação a y, né? Ó. Na ordem é essa. Então, é x e y. Tá certo? Agora sim. É só inverter aqui, né? Então, não tem problema. Agora, vamos lá. Já foi, né? Agora tá. Aí, essa aqui, né? Ó, essas duas dessa. Tá? Agora aqui, para essa aqui, de novo, né? Ó, f, já tá xy. Vou derivar em relação a x. Então, vai ter x, xy, né? Ó. Tá certo? Peguei essa aqui, derivei em relação a x, agora eu vou derivar em relação a y. Vai ter y, xy. Tá certo? Mais duas. Ok? Aí, de novo, essa, ó, que é derivada duas vezes em relação a y, primeiro eu vou derivar em relação a x. Então, f, x, y. Tá certo? E agora eu vou pegar ela mesma e derivar em relação a y. Então, vai ficar y. Tá certo? Ok? Ó. Essa aqui, ó, tem o valor provavelmente diferente de todas as outras. Tá ok? Agora, essa aqui, ó, vai dar exatamente igual a essa. Igual a essa. Tá? Essas três serão iguais. Por quê? Porque foi derivado duas vezes em relação a x e uma em relação a y. Como a ordem não importa, pelo teorema do Clairaut, né? Elas serão iguais. Tá certo? Tá? Agora, assim, ó, essa duas vezes em relação a y e uma vez em relação a x. Aqui, ó. Aqui. Perfeito? E essa aqui provavelmente vai dar bem diferente das demais. Tá certo? Tá ok? Tá? Então, olha só. Então, na verdade, nós teremos 4 derivadas, né? Porque essa e essa serão iguais, tá certo? Então, posso contar como uma. Então, essa e essa serão iguais. Então, posso contar como duas. Aí, 3 e 4, perfeito? Mas teoricamente, fazendo a derivada mesmo, eu teria 8 processos de derivação para fazer, tá certo? Tá ok? Então, vamos lá. Então, o princípio é o mesmo, né? Não vai mudar nada, tá certo? Então, vamos apagar e vamos continuar. Tá ok? Ó? Então, ó, é isso daí, ó. Né? Derivada terceira, né? Aqui, ó, a anotação não é essa, tá certo? A anotação está equivocada aqui. Me perdoe aí o lápis, tá certo? Na verdade, a anotação é assim, ó. 3f, y duas vezes, x. Perfeito?
A notação, na verdade, é assim, tá ok? A notação é assim, tá? Você pode olhar em qualquer livro. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Tenho que derivar 2 vezes em relação a x, uma vez em relação a y e uma vez em relação a z, porque é uma função de 3 variáveis. Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai tomar essa como primeira, essa como segunda e essas duas como terceira e quarta, certo? Então, vamos fazer primeiro a derivada de f em relação a z. Isso vai dar, olha só, isso vai dar, em relação a z, ó, então seno é função de z, ó. A derivada do seno é o cosseno, aí repete a interna, aí vezes a derivada da interna, só que em relação a z, né? Então, isso vai dar y cosseno de 3x mais YZ. Perfeito? Tá ok? Agora, vamos lá. Derivar agora em relação a y. df, aí, dy, dz. Essa é a derivada segunda, tá certo? A derivada segunda. Então, vai dar o seguinte. Tenho que derivar isso aqui, ó. Em relação a y, em relação a y, ó, isso aqui é função de y, que é o próprio y, e esse aqui é outra função de y. Então, é o produto de duas funções de y. Então, deriva a primeira e repete a segunda. Então, a derivada de y é 1, repetir a segunda, mais repete a primeira, que é o y, e tenho que derivar o cosseno. A derivada do cosseno vai ser o quê? Menos seno, né? Então, vou já colocar a multiplicação do sinal ali fora, tá? Porque vai ser menos o resultado todo vezes mais y. Então, vai dar menos y vezes o resultado todo sem o sinal, né? Vai dar assim, menos y, tá certo? Aí vamos lá, menos y. A derivada do cosseno é o seno. Repete a interna. Aí o que eu tenho que fazer? Derivar 3x mais yz, multiplicar, né, por essa derivada. Só que em relação a y. Só que em relação a y, esse aqui vai dar zero e esse aqui vai dar o z. Então, vou colocar aqui o z aqui na frente. Ó. Como é produto, não faz diferença, né? Estaria aqui atrás, mas não faz diferença. Eu vou só organizar lá para ficar mais apresentável, tá? Então, vou apagar aqui, ó. Aí vai ficar assim, né? Y, Z e seno de 3xyz, tá certo? Aí eu vou pegar essa mesma e derivar de novo, né? É a derivada dela, ainda tem mais duas, né? Essa e mais uma próxima, de f, agora em relação a x, né? Em relação a x, relação a y, relação a z. Isso vai dar igual derivada do cosseno, como é função de x, ó, vai dar menos seno, tá certo? Aí repete a interna, 3x mais yz. Estou derivando em relação a x, eu vou derivar esse. Então, aqui vai ser zero, porque y e z é constante, e a derivada de 3x é 3. Tá ok? Aí, em relação a x, né? Ó, esse é constante, então repete. Menos yz. Derivada do seno é o cosseno, tá certo? Porque é função de x, né? Ó, x está aqui. Cosseno de, repete a interna, 3x mais yz, vezes a derivada da interna. E quando eu for derivar isso aqui, ó, a derivada desse é zero, né? Ó, que é a derivada de yz, desse aqui. E a derivada de 3x é 3, que eu vou colocar aqui na frente, ó. Tá certo? Tenho que derivar de novo. Em relação a x, de novo. Então, a derivada segunda derivada segunda não, né? Ó. Aí eu já cometi, aí já quem cometeu o equívoco aqui foi eu. Não é a derivada segunda, né? Ó. Nem a anterior e nem essa. A anterior já é a derivada terceira, né? Ó. Derivada terceira e agora é derivada quarta, né? Ó. Agora, de novo em relação a x. Aí vai ficar dx, dx, a gente coloca com um quadradinho aqui, ó, né? dy, dz. Perfeito? Então, ó, olha aí. Derivei primeiro em relação a z, depois em relação a y, e agora é a segunda vez em relação a x, tá certo? Nessa ordem. Bom, aí de novo, aí repete aqui o menos, tá ok? O menos 3 tem que repetir, né?
Derivada do seno é o cosseno. 3x, exatamente como antes, né? A diferença aqui é quando eu derivar esse aqui de novo, vai dar só 3 aqui como antes, só que eu tenho que multiplicar com esse 3. Ficaria aqui o 3, né? Mas eu tenho que multiplicar, eu posso multiplicar. Ó, 3 vezes 3, 9. Então, em vez de colocar 3 ali na frente, eu vou colocar 9. Perfeito? Porque é o 3 vezes o 3. De novo, ó, menos 3yz é constante, tá? Ficar menos. Bom, eu não... Aí, 3yz. Menos não, né? Derivada do cosseno é menos seno. Aí, menos seno vezes 3yz dá mais 3yz seno. Repete a interna. 3x mais yz vezes a derivada da interna. Como antes, seria vezes 3. Aí, 3 vezes esse 3 é 9. Aí, eu vou fazer isso, colocar o 9 aí no lugar, né? Tá certo? Colocar o 9 aí no lugar. E chegamos à solução, né? Você pode colocar o 9 em evidência? Pode, mas vai ajudar em que exatamente, né? Então, a solução seria essa. Tá certo? Tá ok? Então tá, agora vamos apagar. Vamos apagar direitinho, né? Aqui, ó. Para obter o nosso resultado. Eu vou deixar aí para a gente comparar, né? Claro. Olha aí. Vamos voltar para a canetinha. E vamos lá. Aí, ó. Menos 9 cosseno 3xyz mais 9 yz seno 3xyz. Aí você pode perguntar, professor, eu poderia fazer em outra ordem? Claro que poderia. Você poderia ter calculado primeiro essa, depois essa, depois essa e depois essa. Tá certo? Lembra que nós falamos? Se for em relação às mesmas variáveis, né, a derivada, pelo teorema de Cleo, o resultado vai ser o mesmo. Tá certo? Então, vamos continuar. Tá? Então, é isso que a gente tem para hoje, né? A gente só queria apresentar como é a notação e como é feita a derivada de ordem superior à primeira derivada, né? E esse processo você teria para a derivada de ordem 4, de ordem 5, de ordem 6, em relação a quais variáveis você quisesse. Perfeito? Então, até a próxima aula.